Oi, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu resolvi continuar a leitura da Metamorfose. Se você não viu ainda a parte 1, ela vai estar no card aqui em cima, que a gente leu o primeiro capítulo de 3 desse livro, que por enquanto tá maravilhoso. Vamos ajustar a possível aqui, que por enquanto está maravilhoso. E eu tô adorando esse livro, adorando ler junto com vocês. Hoje eu aproveitei que tá chovendo, eu espero que vocês consigam ouvir, porque eu adoro o ASMR com barulho de chuva. E que tempo mais perfeito para se ler um livro, não é mesmo? Eu vou deixar o link para esse livro do domínio público aqui embaixo na descrição, tá? Aí você pode acessar e acompanhar se você quiser, porque ele tem muitas edições. E aí as páginas provavelmente não vão bater, mas dá pra você acompanhar por lá, tá bom? Então vamos lá. Nós paramos na página. Aqui, ó. Começando o segundo capítulo. Vamos lá. Aqui com meu cobertorzinho pra esse dia de chuva. Só no crepúsculo, Gregor despertou do sono pesado, semelhante a um desmaio. Mesmo sem ser perturbado, certamente não teria acordado muito tarde, pois sentia que havia descansado e dormido o suficiente. Pareceu-lhe, contudo, que um passo fugidio e o fechar cauteloso da porta que dava para a antessala o tinham despertado. O brilho das lâmpadas elétricas da rua se refletia lívido, aqui e ali, sobre o teto e as partes mais altas dos móveis, mas embaixo, junto a Gregor, estava escuro. Tateando desajeitadamente com as antenas, que só agora aprendia a valorizar, se deslocou até a porta para ver o que havia acontecido lá. Seu lado esquerdo parecia uma única e longa cicatriz, desagradavelmente esticada. E ele precisava, literalmente, mancar sobre 2 fileiras de pernas. Uma perninha, aliás, tinha sido gravemente ferida no curso dos acontecimentos da manhã. Era quase um milagre o fato de que só uma fora lesada, e se arrastava sem vida atrás das outras. Só quando chegou à porta percebeu que de fato o havia traído até lá. Era o cheiro de algo comestível, pois ali havia uma tigela de leite doce, no qual nadavam pequenos pedaços de pão branco. Teria quase rido de alegria, pois estava com uma fome maior que a da manhã, e imediatamente mergulhou a cabeça até a altura dos olhos dentro do leite. Mas retirou-a logo, decepcionado. Não só comer lhe oferecia dificuldades, por causa do lado esquerdo em condição delicada, e ele só podia comer se o corpo todo, resfolegando, colaborasse. Como também não gostou nada do leite, antes sua bebida predileta, e que sem dúvida por isso a irmã havia colocado ali para ele. Na realidade, afastou-se quase com repulsa da tigela e rastejou de volta para o meio do quarto. Na sala de estar, como Gregor podia ver pela fresta da porta, o gás estava aceso, mas ao passo que nessa hora do dia o pai em geral costumava ler, em voz alta, o jornal que saía à tarde, para a mãe e às vezes também para a irmã, agora não se ouvia som algum. Bem, talvez essa leitura, sobre a qual a irmã sempre falava e escrevia, tivesse caído em desuso nos últimos tempos, mas também em volta reinava o silêncio, embora a casa certamente não estivesse vazia. Que vida tranquila a família levava, disse Gregor a si mesmo. Sentiu, enquanto fitava o escuro diante dele, um orgulho por ter podido proporcionar aos pais e à sua irmã uma vida assim, num apartamento tão bonito. Mas como seria agora, se todo o sossego, todo o bem-estar, toda a satisfação chegasse assustadoramente ao fim?
Para não se perder nesses pensamentos, Gregor preferiu pôr-se em movimento, rastejando de cá para lá no quarto. Uma vez, durante a longa noite, foi aberta uma porta lateral, depois a outra, até uma pequena fresta, mas elas foram rapidamente fechadas de novo. De certo, alguém sentiu a necessidade de entrar, mas logo tivera também muitas dúvidas. Gregor postou-se então bem junto à porta, que dava para a sala de estar, disposto a fazer de alguma forma o visitante indeciso entrar, ou pelo menos a ficar sabendo quem era. Mas aí a porta não foi mais aberta e ele esperou em vão. Antes, quando as portas estavam fechadas, todos queriam entrar para vê-lo. Agora que ele havia aberto uma, e as outras evidentemente tinham sido abertas durante o dia, ninguém mais vinha, e as chaves estavam na fechadura também do lado de fora. Só tarde da noite se apagou a luz da sala de estar. E então foi fácil verificar que os pais e a irmã tinham ficado acordados todo esse tempo, pois, como se pôde ouvir nitidamente, os três agora se afastavam nas pontas dos pés. Sem dúvida, ninguém mais entraria para ver Gregor até a manhã do dia seguinte. Tinha, portanto, um tempo longo para refletir sem ser perturbado sobre a maneira como deveria agora reorganizar a sua vida. Mas o quarto, alto e vazio, no qual era forçado a permanecer de bruços no chão, o angustiava, sem que pudesse descobrir a causa, pois afinal era o quarto habitado 5 anos por ele, e com uma virada semi-inconsciente e não sem uma ligeira vergonha, precipitou-se para debaixo do canapé, onde, embora as costas ficassem um pouco prensadas e não pudesse mais erguer a cabeça, ele logo se sentiu muito aconchegado, lamentando apenas que seu corpo fosse largo demais para se abrigar inteiramente sob o canapé. Ali passou a noite inteira, em parte num semissono, do qual a fome continuadamente o acordava com um sobressalto, em parte às voltas com preocupações e esperanças imprecisas, que levavam à conclusão de que no momento precisava manter-se calmo e tornar suportáveis, pela paciência e pela máxima consideração com a família, as inconveniências que estava simplesmente compelido a lhe causar no seu estado atual. Já de madrugada, ainda era quase noite, Gregor teve a oportunidade de testar a força das decisões que acabava de tomar, pois a irmã, já quase completamente vestida, abriu a porta de seu quarto, que dava para a antessala, e olhou ansiosa para dentro. Não o descobriu logo, mas ao percebê-lo debaixo do canapé, santo Deus, em algum lugar ele havia de estar, não podia ter voado embora. Ela se assustou tanto que, incapaz de se dominar, fechou a porta outra vez por fora. Mas, como se arrependesse de seu comportamento, abriu-a imediatamente de novo e entrou na ponta dos pés, como se fosse o quarto de um doente grave ou mesmo de um estranho. Gregor tinha esticado a cabeça até a beira do canapé e a observava. Será que ela notaria que ele nem tinha tocado leite? E não, de forma alguma por falta de fome? E será que traria outra comida mais adequada para ele? Se não o fizesse espontaneamente, ele preferiria morrer de fome a chamar sua atenção para isso, embora na verdade sentisse uma pressão medonha para disparar debaixo do canapé, atirar-se aos pés da irmã e pedir-lhe alguma coisa boa de comer. Mas a irmã percebeu de pronto, com espanto, a tigela ainda cheia, em volta da qual estava esparramado um pouco de leite. Ergueu-a logo do chão, na realidade, não com as mãos nuas, mas com um trapo, e levou-a para fora. Gregor estava extremamente curioso para saber o que ela traria em substituição do leite, fazendo as mais variadas conjecturas a esse respeito, mas jamais teria podido imaginar o que, na sua bondade, a irmã de fato fez. Ela trouxe, para testar seu gosto, todo um sortimento, espalhado sobre um jornal velho. Havia ali legumes já passados, meio apodrecidos, ossos do jantar, rodeados por um molho branco já endurecido, algumas passas e amêndoas, um queijo que 2 dias antes Gregor tinha declarado intragável, um pão seco, um pão com manteiga e um pão com manteiga e sal. Além de tudo, ela ainda acrescentou a tigela, provavelmente destinada de uma vez por todas a Gregor, na qual havia despejado água. Por delicadeza,
pois sabia que ele não comeria na sua frente, afastou-se o mais rápido possível e até girou a chave na fechadura, para que ele fosse capaz de perceber que poderia ficar tão à vontade quanto quisesse. As perninhas de Gregor uniam quando ele foi comer. De resto, os seus ferimentos deviam estar completamente curados. Não sentia mais nenhum impedimento, admirou-se com isso e ficou pensando como, há mais de um mês atrás, tinha cortado um pouco o dedo com a faca e como, ainda anteontem, esse ferimento causava bastante dor. Será que agora eu tenho menos sensibilidade? Pensou e chupou vorazmente o queijo, que o atraíra de maneira imediata e enérgica acima de todos os alimentos. Rapidamente, um atrás do outro, com lágrimas de satisfação nos olhos, ele devorou o queijo, os legumes e o molho. As comidas frescas, ao contrário, não o agradavam, nem mesmo seu cheiro ele conseguia suportar. Chegou até a arrastar um pouco para longe as coisas que queria comer. Tinha terminado tudo fazia tempo. Já estava deitado preguiçosamente no mesmo lugar, quando a irmã, para mostrar que ia voltar, virou lentamente a chave. Isso sobressaltou de imediato, embora já quase cochilasse, e ele correu novamente para debaixo do canapé. Mas custou-lhe grande esforço de autodomínio permanecer sob o canapé, mesmo pelo breve tempo em que a irmã esteve no quarto, pois com a refeição copiosa seu corpo tinha se arredondado um pouco, e ali no aperto ele mal conseguia respirar. Em meio a pequenos acessos de asfixia, ficou observando, com os olhos um tanto fora das órbitas, a irmã, que não suspeitava de nada. Juntara com uma vassoura não só os restos, mas também os alimentos que não tinham sido tocados por Gregor, como se estes também não pudessem mais ser aproveitados. Despejar tudo às pressas num balde, que ela fechou com uma tampa de madeira e depois carregou para fora. Mal a irmã tinha virado as costas, Gregor saiu de debaixo do canapé, distendeu o corpo e se encheu de ar. Agora era dessa maneira que recebia diariamente sua alimentação, uma vez pela manhã, quando os pais e a empregada ainda dormiam, e a segunda depois do almoço, pois então seus pais dormiam igualmente um pouquinho, e a empregada era despachada pela irmã com alguma incumbência. Certamente os pais também não queriam que Gregor morresse de fome, mas talvez não suportassem tomar conhecimento da sua alimentação mais do que por ouvir dizer. Talvez fosse possível também que a irmã quisesse poupá-lo de uma pequena tristeza, uma vez que de fato já sofriam bastante. Com que desculpas o médico e o serralheiro foram mandados embora de casa naquela manhã, Gregor não pôde ficar sabendo. Visto que não era entendido, ninguém, nem mesmo a irmã, pensava que ele podia entender os outros. E assim, quando a irmã estava no seu quarto, ele tinha de se contentar em ouvir, aqui e ali, seus suspiros e invocações aos santos. Só mais tarde, quando ela havia se habituado um pouco a tudo, naturalmente não se podia nunca falar em hábito completo. Gregor às vezes aprendia uma observação amigável, ou que podia ser interpretada como tal. Hoje sim ele gostou, ela dizia, quando Gregor tinha limpado para valer toda a comida. Ao passo que no caso contrário, que aos poucos se repetia numa frequência cada vez maior, costumava dizer quase com tristeza, deixou tudo outra vez. Mas ao passo que não podia tomar conhecimento imediato de qualquer novidade, Gregor escutava muita coisa vinda dos quartos vizinhos, e onde quer que ouvisse vozes, corria logo à respectiva porta, se espremia nela com o corpo todo. Especialmente nos primeiros tempos, não havia conversa que de algum modo não tratasse dele, mesmo em segredo. Durante 2 dias, em todas as refeições, podiam-se ouvir confabulações sobre como agora deviam se comportar. Mas também entre as refeições se falava do mesmo tema, pois em casa estavam sempre pelo menos 2 membros da família, já que ninguém queria ficar sozinho em casa, e não se podia de maneira alguma abandonar totalmente o apartamento. Logo no primeiro dia, a empregada não estava muito claro o que e o quanto sabia do sucedido. Pediu de joelhos à mãe que a dispensasse imediatamente no emprego, e quando, 1/4 de hora depois, se despediu, agradeceu em lágrimas pela dispensa, bem como pelo grande favor que ali lhe faziam, prestando, sem que se exigisse isso dela, o solene juramento de não revelar a ninguém o mínimo que fosse. A irmã, então, teve também de cozinhar junto com a mãe. No entanto, isso não exigia muito esforço, pois não se comia quase nada.
Constantemente, Gregor ouvia como um exortava o outro inutilmente a comer, sem receber outra resposta, senão obrigado, estou satisfeito, ou coisa semelhante. Talvez também não se bebesse nada. Muitas vezes, a irmã perguntava ao pai se ele queria cerveja, oferecendo-lhe cordialmente a ir buscá-la ela mesma. E quando o pai silenciava, dizia, para desfazer qualquer escrúpulo da parte dele, que podia também mandar as voadoras do prédio buscar. Mas então, o pai dizia finalmente um grande não, e não se falava mais nisso. Já no decorrer do primeiro dia, o pai expôs toda a situação financeira e as perspectivas, tanto à mãe quanto à irmã. De quando em quando, ele se levantava da mesa e pegava, no pequeno cofre-fonte que tinha resgatado da alfândega do seu negócio, ocorrido há 5 anos antes, algum documento ou livro de notas. Ouvia-se como ele destravava a complicada fechadura e a fechava outra vez, depois de apanhar tudo que procurava. Essas explicações do pai foram em parte a primeira coisa agradável que Gregor escutou desde a sua reclusão. Ele achava que daquele negócio não havia sobrado absolutamente nada para o pai. Pelo menos o pai não lhe dissera nada em sentido contrário. E seja como for, Gregor também não o havia interrogado desse respeito. A preocupação de Gregor na época tinha sido apenas fazer tudo para a família esquecer o mais rápido possível a desgraça comercial, que havia levado todos a um estado de completa desesperança, e assim começar a trabalhar com um fogo muito especial, e quase da noite para o dia passara de pequeno caixeiro a caixeiro viajante, que naturalmente tinha possibilidades bem diversas de ganhar dinheiro, e cujos êxitos no trabalho se transformaram imediatamente, na forma de provisões, em dinheiro sonante que podia ser posto na mesa diante da família espantada e feliz. Tinham sido bons tempos, e nunca se repetiram, pelo menos com esse brilho, embora Gregor mais tarde ganhasse tanto dinheiro que era capaz de assumir, e de fato assumiu, as despesas de toda a família. Tanto a família como Gregor acostumaram-se a isso. Aceitava-se com gratidão o dinheiro. Ele o entregava com prazer, mas disso não resultou mais nenhum calor especial. Só a irmã ainda havia permanecido próxima a Gregor, e o plano secreto dele era mandá-la no próximo ano ao conservatório, sem pensar nos altos custos que isso representava, os quais seriam ressarcidos de outro modo. Pois ela, diferentemente de Gregor, gostava muito de música e sabia tocar violino de forma comovente. Várias vezes, durante as curtas estadas de Gregor na cidade, mencionou-se o conservatório nas conversas com a irmã, mas sempre como um belo sonho, em cuja realidade não se podia pensar, e os pais não gostavam de escutar nem mesmo essas menções inocentes. Gregor, porém, pensava nisso de uma maneira muito definida. Tinha a intenção de anunciá-lo solenemente na noite de Natal. Esses pensamentos, completamente inúteis no seu estado atual, passaram-lhe pela cabeça, quando ele, de pé, estava colado à porta escutando. Às vezes, em virtude do cansaço geral, não conseguia de modo algum continuar ouvindo, e por descuido, deixou a cabeça bater na porta. Segurou-a, porém, imediatamente, pois mesmo o pequeno ruído que assim havia provocado tinha sido escutado do outro lado, e feito com que todos silenciassem. O que ele está fazendo outra vez? Disse o pai depois de um intervalo, evidentemente voltado para a porta, e só aí a conversa interrompida foi aos poucos retomada. Gregor tomou então pleno conhecimento, pois o pai costumava se repetir muitas vezes nas suas explicações, em parte porque ele mesmo não se ocupava há muito tempo dessas coisas, em parte também porque a mãe não entendia tudo logo na primeira vez, que apesar de toda a desgraça ainda restava dos velhos tempos um pecúlio, de qualquer modo bem pequeno, que os juros não tocados nesse interim tinham feito crescer alguma coisa. Mas além disso, o dinheiro que Gregor trouxera todos os meses para casa, ele só reservara alguns florins para si mesmo, não tinha sido todo gasto, e formara um pequeno capital. Atrás da sua porta, Gregor meneou vivamente a cabeça, satisfeito com a inesperada previdência e senso de economia. Na verdade, poderia ter pago, com essa sobra de dinheiro, mais uma parte da dívida do pai ao chefe, e com isso estaria muito mais próximo do dia em que poderia se livrar do emprego. Mas agora era indubitavelmente melhor assim, do modo como o pai havia arranjado as coisas. Entretanto, esse dinheiro não bastava de maneira alguma para permitir que a família vivesse de renda. Talvez fosse suficiente para sustentá-la, no máximo 2 anos, não mais que isso. Era, portanto, meramente uma soma,
que não se podia tocar e que precisava ser reservada para uma emergência. Mas o dinheiro para viver tinha que ter ganho. Ora, o pai era na verdade um homem saudável, porém velho, que não trabalhava há 5 anos, e que seja como for, não podia se ceder. Nesses 5 anos, que foram as primeiras férias da sua vida estafante e, no entanto, malograda, ele havia engordado muito, e com isso se tornado bastante moroso. E a velha mãe, que sofria de asma, a quem uma caminhada pelo apartamento já era um esforço, e que dia sim dia não passava o dia no sofá, junto à janela aberta, com dificuldade de respiração. Deveria ela agora, por acaso, ganhar dinheiro? E deveria a irmã ganhar dinheiro, que com 17 anos era ainda uma criança, e cujo estilo de vida até agora dava gosto de ver, consistindo em vestir roupas bonitas, dormir bastante, ajudar na casa, participar de algumas diversões modestas e, acima de tudo, tocar violino? Quando a conversa chegava a essa necessidade de ganhar dinheiro, Gregor se soltava da porta e se atirava sobre o frio sofá de couro que se encontrava ao lado, pois estava ardendo de vergonha e tristeza. Frequentemente passava noites inteiras deitado ali, sem dormir um instante, apenas arranhando o couro durante horas, ou então não refugava o grande esforço de empurrar uma cadeira até a janela, para depois rastejar rumo ao peitoril, escorado na cadeira, inclinar-se sobre a janela, evidentemente em nome de alguma lembrança dos sentimentos de liberdade que outrora lhe dava olhar pela janela. Pois efetivamente ele enxergava dia a dia, com menos acuidade, as coisas mesmo pouco distantes. O hospital de fronte, cuja visão frequentemente demais ele antes amaldiçoava, já não estava mais ao alcance da sua vista. E se ele não soubesse exatamente o que morava na calma, embora inteiramente urbana, Rua Charlotte, poderia acreditar que da sua janela estava olhando para um deserto, no qual o céu cinzento e a terra cinzenta se uniam, sem se distinguirem um do outro. A atenta irmã precisou ver só 2 vezes que a cadeira estava junto à janela, para, assim que arrumava o quarto, empurrá-la de novo precisamente para o mesmo lugar. Daí por diante, deixou aberta até a folha interna da janela. Se ao menos tivesse podido conversar com a irmã e agradecer tudo que ela podia fazer por ele, Gregor teria aceitado mais facilmente os seus serviços. Assim, porém, eles o faziam sofrer. Certamente a irmã procurava apagar ao máximo o que havia de penoso em tudo isso, e quanto mais o tempo passava, tanto mais naturalmente ela o conseguia. Mas Gregor também devassava tudo com muito maior clareza. Já a entrada dela era terrível para ele. Mal havia entrado, sem se dar tempo para fechar a porta, por mais que de resto cuidasse em poupar qualquer um a visão do quarto de Gregor, ela corria direto à janela e a escancarava com mãos apressadas, quase como se sufocasse, ali permanecendo um pouquinho, mesmo que o tempo ainda estivesse muito frio, enquanto respirava profundamente. Com essa corrida e esse barulho, ela assustava Gregor 2 vezes por dia. Durante todo esse tempo, ele tremia debaixo do canapé, sabendo muito bem que ela, sem dúvida, gostaria de poupá-lo disso. Caso lhe fosse possível ficar num quarto com janelas fechadas, onde Gregor se encontrava. Certa vez, já havia passado bem um mês desde a metamorfose de Gregor, não existindo, pois, nenhum motivo especial para a irmã se espantar à vista dele. Ela veio um pouco mais cedo que de costume, e o encontrou quando ele ainda olhava pela janela, imóvel, e portanto numa posição propícia para assustá-lo. Se ela não houvesse entrado, não teria sido uma surpresa para Gregor, uma vez que a posição dele a impedia de abrir imediatamente a janela. Mas não só ela não entrou, como também recuou e fechou a porta. Um estranho poderia ter pensado que ele estivera à sua espreita porque queria mordê-la. Naturalmente, ele se escondeu logo debaixo do canapé, mas teve de esperar até o meio-dia antes que a irmã voltasse, e ela parecia muito mais inquieta que de hábito. Por aí, Gregor reconheceu que a visão dele continuava sendo insuportável para ela, e assim haveria de permanecer, e que seguramente ela precisava fazer um grande esforço para não sair correndo à vista, mesmo da pequena parte do seu corpo, que sobressaía sobre o canapé. Para poupar-lhe também essa visão, um dia ele arrastou o lençol nas costas até o canapé. Levou 4 horas para realizar esse trabalho, e o dispôs de tal maneira que agora ficava inteiramente coberto, e a irmã não podia vê-lo nem que se agachasse. Se na opinião dela esse lençol tivesse sido desnecessário, então ela poderia tê-lo retirado, pois estava suficientemente claro que não fora por prazer que Gregor havia se isolado de modo tão complexo. Mas ela deixou o lençol como estava, e Gregor acreditou até mesmo ter apreendido um olhar de gratidão,
quando uma vez levantou o lençol cautelosamente com a cabeça, para ver como a irmã acolhia a nova instalação. Nas 2 primeiras semanas, os pais não conseguiram vencer a própria resistência para entrar no quarto e vê-lo, e com frequência ele ouvia como reconheciam plenamente o trabalho da irmã, ao passo que até então tinham muitas vezes se irritado com ela, porque lhes parecera uma moça algo inútil. Mas agora ambos, pai e mãe, aguardavam diante do quarto de Gregor, enquanto a irmã fazia a arrumação. E mal ela tinha saído, precisava contar exatamente como estavam as coisas no quarto, o que Gregor havia comido e como se comportara dessa vez. E se por acaso era possível notar uma pequena melhora. A mãe, aliás, quis visitar Gregor relativamente cedo, mas o pai e a irmã a impediram. A princípio com alguns argumentos racionais, que Gregor escutou com muita atenção e aprovou inteiramente. Mais tarde, porém, foi necessário que a contivessem à força, quando então ela exclamou: Deixem-me ver Gregor, ele é meu filho infeliz, vocês não entendem que eu preciso vê-lo? Gregor pensou então que talvez fosse bom se a mãe entrasse. Naturalmente, não todos os dias, mas quem sabe uma vez por semana. Ela sabia das coisas muito melhor que a irmã, a qual, apesar de toda a sua coragem, era apenas uma criança e, em última análise, talvez só tivesse assumido uma tarefa tão pesada por leviandade infantil. O desejo de Gregor de ver a mãe se realizou logo. Em consideração pelos pais, durante o dia ele não queria mostrar-se à janela, mas nos poucos metros quadrados do chão também não podia se arrastar muito. Já durante a noite, suportava mal ficar deitado quieto. A comida logo não lhe oferecia o menor prazer, e assim, para se distrair, ele adotou o hábito de zigue-zaguear pelas paredes e pelo teto. Gostava particularmente de ficar pendurado no teto. Era muito diferente de permanecer deitado no chão. Respirava-se com mais liberdade, uma ligeira vibração atravessava o corpo, e na distração quase feliz em que Gregor lá se encontrava, podia acontecer que, para sua própria surpresa, ele se soltasse e estatelasse no chão. Naturalmente, tinha agora sobre o corpo um poder muito diverso do que antes, e mesmo com uma queda tão grande como essa, não infligia danos a si mesmo. A irmã notou logo a nova diversão que Gregor havia descoberto. Ao rastejar, ele deixava aqui e ali vestígios da sua substância adesiva. Então ela pôs na cabeça que devia dar a Gregor a possibilidade de rastejar na extensão máxima do quarto, retirando os móveis que o estavam, sobretudo o armário e a escrivaninha. Mas não era capaz de fazer tudo isso sozinha. O auxílio do pai ela não ousava pedir. Com toda certeza, a empregada não a teria ajudado, pois essa jovem, de cerca de 16 anos, resistia, na verdade bravamente, desde a dispensa da antiga cozinheira, mas tinha despedido o favor de poder conservar a cozinha constantemente fechada, só precisando abri-la a um chamado especial. Assim, não restou à irmã outra, senão ir buscar a mãe, certa vez que o pai estava ausente. A mãe veio com exclamações de excitada alegria, mas silenciou junto à porta do quarto de Gregor. Naturalmente, a irmã verificou primeiro se no quarto estava tudo em ordem, só depois deixou a mãe entrar. Na maior pressa, Gregor havia puxado o lençol mais fundo e com mais dobras. O conjunto parecia de fato um lençol atirado ao acaso sobre o canapé. Também dessa vez, Gregor deixou de espionar debaixo do lençol. Renunciou a ver a mãe por enquanto, e ficou contente por ela ter vindo. Venha, não dá para vê-lo, disse a irmã, e evidentemente conduziu a mãe pela mão. Gregor então ouviu como as 2 frágeis mulheres removeram do lugar o armário velho e pesado, como a irmã sempre insistia em assumir a parte maior do trabalho, sem dar ouvidos às advertências da mãe, que temia que ela se esforçasse demais. Isso durou muito tempo. Já ao fim de 1/4 de hora de trabalho, a mãe disse que era melhor deixar o armário ali, pois em primeiro lugar ele era pesado demais, elas não terminariam antes da chegada do pai, e atravancariam qualquer passagem de Gregor com o armário no meio do quarto. Em segundo, não era nada certo que se fizesse um favor a Gregor com a retirada dos móveis. A ela parecia que se dava justamente o contrário. A visão da parede nua oprimia-lhe francamente o coração. Por que Gregor não devia ter esse mesmo sentimento, uma vez que estava acostumado há tanto tempo aos móveis e iria, portanto, se sentir abandonado no quarto vazio? E uma voz bem baixa, quase sussurrando, como se quisesse evitar que Gregor, cuja localização exata ela não conhecia, ouvisse até mesmo o som da sua voz, pois estava convencida de que ele não entendia as palavras, a mãe concluiu: Não é como se nós mostrássemos, retirando os móveis, que renunciamos a qualquer esperança de melhora e o abandonamos à própria sorte, sem nenhuma consideração. Creio que melhor seria tentarmos conservar o quarto exatamente no mesmo estado em que estava antes, a fim de que Gregor, ao voltar outra vez para nós, encontre tudo como era, e possa desse modo esquecer mais facilmente o que aconteceu no meio tempo.
Ao ouvir essas palavras da mãe, Gregor reconheceu que a falta de qualquer comunicação humana imediata ligada à vida uniforme da família devia ter confundido seu juízo no decorrer desses 2 meses, pois não podia explicar de outro modo que tivesse podido exigir a sério que seu quarto fosse esvaziado. Tinha realmente vontade de mandar que seu quarto, confortavelmente instalado com móveis herdados, se transformasse numa toca, em que pudesse então, certamente, se arrastar imperturbado em todas as direções. Ao preço, contudo, do esquecimento simultâneo, rápido e total do seu passado humano, de fato, agora já estava próximo de esquecer, e só a voz da mãe, que há muito tempo não escutava, o havia sacudido. Nada devia ser afastado, tudo devia permanecer. Não podia se privar dos bons influxos dos móveis sobre seu estado. E se os móveis o impediam de rastejar em volta sem objetivo, então isso não era um prejuízo, mas sim uma grande vantagem. Mas infelizmente, a irmã tinha outra opinião. Ela havia se habituado, seja como for, de uma maneira inteiramente justificada, a se apresentar diante dos pais nas conversas sobre as questões de Gregor como perita. E assim, também agora, o conselho da mãe foi motivo suficiente para a irmã insistir na retirada não só do armário e da escrivaninha, na qual ela no início tinha pensado por si, mas também na de todos os móveis, com exceção do indispensável canapé. Naturalmente, não era apenas a teimosia infantil e a autoconfiança adquirida nos últimos tempos, de um modo tão inesperado e difícil, que a levava a essa exigência. Ela tinha também observado efetivamente que Gregor precisava de muito espaço para rastejar, ao passo que, até onde se podia ver, não usava o mínimo que fosse os móveis. Mas talvez também desempenhasse aí um papel aquele espírito entusiasta das jovens da sua idade, que busca se satisfazer em qualquer ocasião, e através do qual Gretchen agora se deixava atrair ao querer tornar a situação de Gregor mais assustadora, a fim de poder então realizar por ele mais ainda do que até agora. Pois um espaço em que Gregor dominasse inteiramente só as paredes vazias, de certo ninguém, a não ser Gretchen, jamais se atreveria a penetrar. E assim, ela não se deixou desviar da sua decisão pela mãe, que também parecia insegura naquele quarto, com tanta inquietação. Logo emudeceu e ajudou a irmã, na medida das suas forças, a transportar o armário para fora. Em caso de necessidade, Gregor ainda podia se privar do armário, mas a escrivaninha tinha de ficar. E mal as mulheres tinham deixado o quarto com o armário, de encontro ao qual se comprimiam gemendo, Gregor pôs a cabeça para fora, de sob o canapé, para ver como poderia intervir com cuidado e o máximo de consideração. Mas por infelicidade foi justamente a mãe a primeira a voltar, enquanto Gretchen, no quarto vizinho, abraçava o armário e sozinho jogava de lá para cá, naturalmente sem tirá-lo do lugar. Mas a mãe não estava acostumada à visão de Gregor, poderia fazê-la ficar doente, e por isso ele foi de marcha ré, assustado, até a extremidade do canapé, mas sem poder mais impedir que o lençol à frente se mexesse um pouco. Isso bastou para chamar a atenção da mãe. Ela parou de repente, ficou um instante quieta e depois voltou para a companhia de Gretchen. Embora Gregor dissesse continuamente a si mesmo que não estava acontecendo nada extraordinário, que apenas alguns móveis seriam trocados de lugar, aquele ir e vir das mulheres, seus curtos chamados, o arrastar dos móveis no chão, produziam nele, como logo teve de admitir, o efeito de um grande tumulto, alimentado por todos os lados. Ele precisou dizer consigo mesmo, por mais que encolhesse a cabeça e as pernas e espremesse o corpo no chão, que não ia aguentar tudo aquilo por muito tempo. Elas esvaziavam o quarto, privavam de tudo que lhe era caro, tinham carregado para fora o armário em que se achava a serra e outras ferramentas. Soltavam agora a escrivaninha fortemente cravada no chão, na qual havia escrito suas lições como estudante de comércio, ginasiano e até como escolar. Então realmente não tinha mais tempo para testar as boas intenções das duas mulheres, cuja existência, aliás, já havia esquecido, pois elas trabalhavam mudas de cansaço e só se ouvia pisar a batida de seus pés. E com isso, irrompeu para fora. Nesse exato momento, as mulheres estavam no quarto vizinho, apoiadas na escrivaninha para tomar um pouco de fôlego. Mudou de direção 4 vezes. Realmente não sabia o que estava primeiro. Aí ele viu, saliente na parede de resto vazia, a imagem pendurada da dama toda vestida de peles. Arrastou às pressas para o alto e comprimiu-se contra o vidro, que o reteve e fez bem à sua barriga quente. Pelo menos essa imagem, Gregor agora cobria por completo, ninguém certamente levaria embora. Ele torceu a cabeça em direção à porta da sala de estar, para observar o retorno das mulheres. Elas não tinham se concedido muito descanso, já estavam voltando. Gretchen havia colocado o braço em torno da mãe e quase a arrastava. Bem, o que vamos levar agora? Disse Gretchen, e olhou em volta.
Então seus olhares cruzaram-se com os de Gregor na parede. Sem dúvida, só por causa da presença da mãe, ela manteve a compostura. Inclinou o rosto para a mãe, a fim de evitar que esta olhasse ao redor, e disse, seja como for, trêmula e sem refletir. Venha, é melhor voltarmos um instante para a sala de estar. Para Gregor, a intenção de Gretchen era clara. Ela queria pôr a mãe a salvo e depois enxotá-lo parede abaixo. Bem, ela que tentasse. Ele estava sentado em cima da sua imagem e não ia entregá-la. Preferia antes saltar no rosto de Gretchen. Mas as palavras de Gretchen haviam realmente intranquilizado a mãe. Ela deu um passo ao lado, divisou a gigantesca mancha marrom no papel de parede florido, e antes que de fato chegasse à sua consciência de que ela via era Gregor, exclamou com voz esganiçada e áspera. Ai meu Deus, ai meu Deus! Como se desistisse de tudo, caiu de braços abertos sobre o canapé e não se moveu. Você, Gregor, bradou a irmã com um punho erguido e olhos penetrantes. Eram as primeiras palavras que endereçava diretamente a ele desde a metamorfose. Correu ao quarto vizinho para pegar alguma essência com que pudesse despertar a mãe de desmaio. Gregor queria também ajudar. Para salvar o quadro ainda havia tempo, mas estava firmemente colado ao vidro e precisava se soltar à força. Depois correu também para o quarto vizinho, como se pudesse, à maneira de antigamente, dar algum conselho à irmã. Mas aí teve de ficar atrás dela, sem fazer nada, enquanto vasculhava em diversos frascos. Ela, ao girar o corpo, ainda levou um susto. Uma garrafa caiu no chão e se quebrou. Um estilhaço feriu Gregor na cara. Algum remédio corrosivo escorreu por ele. Gretchen então pegou, sem mais se deter, quantos frascos podia segurar, e disparou com eles em direção à mãe. À porta, ela bateu com o pé. Gregor ficou então isolado da mãe, que por culpa sua talvez estivesse perto da morte. Não podia abrir a porta, se não quisesse afugentar a irmã que precisava permanecer junto à mãe. Agora não tinha outra coisa a fazer senão esperar. E oprimido por autocensuras e apreensão, começou a rastejar. Rastejou por cima de tudo, paredes, móveis, tetos, e o seu desespero, quando todo o quarto começou a virar ao seu redor, caiu finalmente em cima de uma grande mesa. Passou um pouco de tempo. Gregor jazia ali, extenuado, e em torno estava silencioso. Talvez isso fosse um bom sinal. Então soou a campainha. A empregada naturalmente estava encerrada na sua cozinha, e por isso Gretchen precisava ir abrir. O pai tinha chegado. O que aconteceu foram suas primeiras palavras. A aparência de Gretchen certamente havia denunciado tudo. Gretchen respondia com voz abafada. Obviamente comprimiu o rosto no peito do pai. A mãe desmaiou, mas agora já está melhor. Gregor escapou. Eu já esperava, disse o pai. Eu sempre disse isso a vocês, mas vocês mulheres não quiseram me ouvir. Para Gregor, era evidente que o pai havia interpretado mal a comunicação demasiado breve de Gretchen e assumido que Gregor era culpado de algum ato de violência. Por isso, ele agora precisava aplacar o pai, pois não tinha tempo nem possibilidade de esclarecê-lo. E assim se refugiou junto à porta de seu quarto, apertando-se contra ela, para que o pai, ao entrar, vindo da antessala, pudesse logo ver que Gregor tinha a melhor intenção de voltar imediatamente ao seu quarto, e que não era necessário tocá-lo para lá, mas apenas abrir a porta para que ele, num instante, desaparecesse. Mas o pai não estava num estado de ânimo capaz de notar essas sutilezas. Ah! Exclamou logo à entrada, num tom de quem está ao mesmo tempo furioso e contente. Gregor recuou a cabeça da porta e ergueu na direção do pai. Realmente não o tinha imaginado assim como ele ali estava. Seja como for, absorvido nos últimos tempos pela novidade de rastejar, deixara de se ocupar como antes com os acontecimentos no resto da casa. Na verdade, precisaria estar preparado para encontrar as coisas mudadas. Apesar disso, era aquele ainda o seu pai? O mesmo homem que costumava ficar enterrado na cama, exausto, quando Gregor partia para uma viagem de negócios. Nas noites de regresso, o recebia de roupão na cadeira de braços, que era absolutamente incapaz de se levantar, apenas erguendo os braços em sinal de alegria, e que nos raros passeios de família em alguns domingos do ano e nos feriados principais, caminhava com esforço entre Gregor e a mãe, que por si só já andavam devagar, um pouco mais devagar ainda, embrulhado no seu velho casaco, apoiando-se sempre com cuidado na muleta, e que quando queria dizer alguma coisa, quase sempre parava e reunia em torno de si os acompanhantes. Agora, porém, ele estava muito ereto, vestido com um uniforme azul justo de botões dourados, como usam os contínuos de instituições bancárias. Sobre o colarinho alto e duro da casaca, desdobrava o forte queixo duplo. Sob as sobrancelhas cerradas, os olhos escuros emitiam olhares vívidos e atentos. O cabelo branco, outrora desgrenhado, estava penteado com uma risca escrupulosamente exata e luzidia. Atirou o cap, na qual estava gravado um monograma dourado, provavelmente de um banco.
até o canapé, descrevendo um arco por todo o quarto, e caminhou para Gregor, o rosto irracível, as mãos nos bolsos das calças, as abas do comprido casaco do uniforme atiradas para trás. Certamente, ele mesmo não sabia o que estava querendo. De qualquer modo, levantava os pés a uma altura incomum, e Gregor ficou espantado com o tamanho gigantesco das solas das suas botas. Mas não se ateve a isso. Já sabia desde o primeiro dia da sua nova vida que, diante dele, o pai só considerava a queda adequada à severidade extrema, e assim correu na frente do pai. Parando, ele se detinha, e se apressando de novo, apenas o pai se movia. Desse modo, deram várias voltas pelo quarto, sem que nada de decisivo acontecesse. Na realidade, sem que tudo aquilo tivesse a aparência de uma perseguição em vista da velocidade lenta. Por causa disso, Gregor permaneceu provisoriamente no chão, sobretudo temendo que o pai pudesse considerar uma maldade especial, uma fuga pelas paredes e pelo teto. Seja como for, precisou admitir a si próprio que não poderia aguentar nem essa corrida por muito tempo, pois enquanto o pai dava um passo, ele tinha de realizar inúmeros movimentos. A falta de fôlego começou a se fazer notar, uma vez que mesmo nos velhos tempos não tinha um pulmão inteiramente confiável. Quando cambaleava de cá para lá, quase não mantinha os olhos abertos, a fim de reunir todas as forças para a corrida. No seu torpor, não pensava em outra maneira de se salvar senão correndo. Tinha quase esquecido que as paredes estavam à sua disposição, embora aqui elas permanecessem obstruídas por móveis cuidadosamente talhados, cheios de recortes e pontas. Quando nesse momento, alguma coisa, atirada de leve, voou bem ao seu lado e rolou diante dele. Era uma maçã. A segunda passou voando logo em seguida por ele. Gregor ficou paralisado de susto. Continuar correndo era inútil, pois o pai tinha decidido de bombardeá-lo. Da fruteira em cima do buffet havia enchido os bolsos de maçãs, e por enquanto, sem mirar direito, as atiravam uma a uma. As pequenas maçãs vermelhas rolavam como que eletrizadas pelo chão, e batiam umas nas outras. Uma maçã atirada sem força raspou as costas de Gregor, mas escorregou sem causar danos. Uma que logo se seguiu, pelo contrário, literalmente penetrou nas costas dele. Gregor quis continuar se arrastando, como se a dor surpreendente e inacreditável pudesse passar com a mudança de lugar. Mas ele se sentia como se estivesse pregado no solo, e esticou o corpo numa total confusão de todos os sentidos. Com o último olhar, ainda viu a porta de seu quarto ser aberta com violência, e nele se precipitar, à frente da irmã que gritava, a mãe de combinação, pois a irmã a tinha aliviado das roupas para permitir que ela respirasse com liberdade enquanto estava desacordada. Viu-a correr ao encontro do pai e no caminho caírem ao chão, uma a uma, as saias desapertadas. E viu quando ela, tropeçando nas saias, chegou até o lugar onde o pai estava, e abraçando-o em completa união com ele. Mas nesse momento a vista de Gregor já falhava. Pedir com as mãos na nuca do pai, que ele poupasse a vida de Gregor. Acabamos. Capítulo 2. Reviravoltas, né? Por enquanto esse livro tá sendo muito interessante. Eu tô achando ele muito legal, muito diferente. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você continue acompanhando essa série. Até o final de agosto já sai a parte 3 e a gente termina esse livro aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui embaixo. Não esquece de comentar o que você quiser. Se inscrever no canal. E acompanhe a leitura desse livro. Se vocês gostarem, eu trago mais livros. A gente pode ler livros mais longos também. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te deixado pelo menos um pouquinho só melhor. Um beijo.